Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 13 até o verso de número 16. Assim diz a palavra do Senhor. Alguns traziam a Jesus as crianças para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Feche os seus olhos mais um momento, vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, nós te louvamos e te agradecemos porque ela é viva e eficaz. E nessa manhã nós queremos aprender sobre o teu coração em relação às crianças, Pai. Nós queremos entender o que a tua palavra nos ensina, nossa responsabilidade, o nosso olhar, o nosso coração. O Senhor nos diz que para que nós entremos no reino de Deus, nós precisamos nos tornar como crianças. Que a tua palavra nos ensine, molde o nosso coração, nos ensine a ser pessoas puras de coração, Pai, para que glorifiquemos o teu nome através da nossa vida. A ti nós damos toda a honra, pedimos, Espírito de Deus, comunique verdades ao nosso coração nessa manhã e seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Amados, ontem, no dia 12 de outubro, nós lembramos das crianças, celebramos o Dia das Crianças. E a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã é voltado para as crianças. Na verdade, esse culto que nós estamos prestando a Deus, nós queremos lembrar do coração de Deus em relação às crianças, e vamos falar sobre isso nessa manhã. Eu lembro que Dona Cida, quando morava em Maringá, um dia foi para um culto da igreja que ela congregava, levando uma criança para conhecer a palavra de Deus. Essa criança se chamava Giovana, era filha de um casal, amigos nossos, e a Giovana era pequenininha, devia ter entre 3 e 4 anos. E a Dona Cida, naquele dia, foi a primeira a chegar na igreja junto com a Giovana. Quando eles chegaram na igreja, só quem estava lá era o pastor da igreja, o pastor Celso. E elas ficaram ali aguardando até que os demais irmãos chegassem e desse o horário de iniciar o culto. E quando iniciou o culto, a primeira canção que cantaram naquele culto era uma canção muito alegre, animada, que dizia assim: Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele trabalhava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E quando começaram a cantar essa canção, muito animados, a pequena Giovana olhou para a Dona Cida e falou assim: Vovó, ele não estava não. E a Dona Cida se viu mal aos lençóis para explicar para a Giovana que o Senhor Jesus já estava na igreja. E ela tentou convencer a Giovana e disse: Não, ele estava sim, Giovana. Ela disse: Não estava não, vovó. Só estava eu, a senhora e o pastor Celso. Não tinha mais ninguém. E a Dona Cida tentou de todas as formas, e eu acho que ela não conseguiu, e precisou aquele louvor encerrar e passar para a próxima canção. Eu acho que para a Giovana esquecer daquele conflito que ela tinha na cabecinha dela. Mas foi curioso e foi muito engraçado, porque ali estava uma criança num contexto ainda pequenininha, mas começando a aprender, a entender sobre a vida de devoção a Deus, sobre o culto a Deus. E eu queria refletir com você nessa manhã sobre isso. Você já levou alguma criança a Jesus? Esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. A importância de se levar uma criança a Jesus. Você já levou alguma criança a Jesus? Então vamos estar falando sobre isso, a importância de se levar uma criança a Jesus. No texto que nós lemos aqui, o verso 13 diz que algumas pessoas traziam as crianças a Jesus, enquanto os discípulos repreendiam aquela iniciativa. E nós vemos que nesse projeto tão importante de se levar uma criança a Jesus, nós encontramos aqui no versículo 13, aqueles que ajudam uma boa causa, e nós encontramos aqueles que atrapalham.
Eu queria olhar em primeiro lugar para aqueles que levam as crianças a Jesus, aqueles que têm a iniciativa de levar as crianças a Jesus. Então vamos olhar para as características, o que tinha no coração dessas pessoas aí que levavam as crianças a Jesus. Bom, alguns traziam crianças a Jesus, é o que diz o versículo 13. Eu queria pensar com você, o que você está preocupado em levar a Jesus? O que realmente você tem buscado apresentar diante do Senhor? Porque as pessoas chegam até Jesus, queridos, com diferentes propósitos, trazendo diferentes situações, não é verdade? Alguns chegam trazendo para Jesus as suas causas, os seus problemas. Alguns chegam trazendo a Jesus doenças para serem curadas. Alguns chegam trazendo a Jesus os seus conflitos. Alguns chegam trazendo a Jesus os seus problemas. Eu queria que você pensasse nessa manhã, qual esforço que você tem feito para levar uma criança a Jesus? Você tem pensado nesse assunto? Você tem pensado na importância de se levar uma criança a Jesus? Bom, a igreja hoje continua fazendo a mesma coisa, trazendo tantas coisas diante de Jesus, e às vezes a gente não valoriza a importância de se levar uma criança. A palavra de Deus nos conta de um paralítico que foi levado pelos seus amigos até a presença de Deus. E esses amigos não mediram esforços, eles enfrentaram a resistência de uma multidão que tinha para chegar até Jesus. Eles bolaram um plano, uma estratégia, subiram no telhado e apresentaram aquela criança diante de Jesus. Quanto esforço, irmãos, quanta dedicação, quanto empenho para se trazer alguém a Jesus. O que aquele paralítico tinha melhor do que uma criança? Então, às vezes, a gente olha para outras situações, para outras necessidades, para as pessoas, e pensamos em levá-las a Jesus, e às vezes não damos a devida importância sobre levar uma criança a Jesus. Mas diz ainda o verso 13 que alguns traziam as crianças a Jesus. E aqui fala do destino ao qual as pessoas estavam levando as crianças. Eu fico pensando para onde que as crianças estão sendo levadas hoje. Muitos estão levando crianças ao luxo, ao conforto, estão levando as lojas com as melhores grifes e dando as melhores roupas, estão levando as crianças para os parques de diversões, estão levando as crianças para os programas mais sofisticados e mais divertidos. Estão levando as crianças para a praia, estão levando as crianças para o cinema, estão levando as crianças para a Disney. Estão levando as crianças para tantas coisas. E nada disso é errado necessariamente, mas às vezes não existe o mesmo esforço de se levar as crianças aos joelhos, aos pés da cama, para buscar a Deus em oração. Às vezes não levam as crianças a entender a importância da oração, porque como adultos, como pais, não oram. Os seus filhos não veem os pais orando. Às vezes não levam a criança a amar a palavra de Deus, porque os pais não leem a palavra de Deus juntamente com as crianças. Às vezes não levam a criança a adorar a Deus, porque elas não os veem adorando a Deus como pais. Então, pensando nesse contexto, querido, as crianças hoje estão sendo levadas para tantas coisas terríveis, não é verdade? As crianças estão sendo levadas para uma confusão quanto à sua identidade sexual. As crianças estão sendo levadas para Moloque, para sacrifício, para promiscuidade, para uma sexualidade precoce. As crianças estão sendo oferecidas para tantos contextos terríveis. Quando nós precisamos pensar na responsabilidade e na importância de levarmos as crianças a Jesus.
existe cerca de 1 bilhão de crianças na faixa entre 7 e 12 anos de idade. Desculpa, entre 2 e 7 anos de idade. E nessa faixa é onde valores são estabelecidos, onde comportamentos e atitudes são plantados no coração da criança, que vai determinar a maior parte do caráter da criança. O que a gente está fazendo pelas crianças nessa faixa de idade? É quando nós deveríamos estar concentrados em trazê-las a Jesus. E o que é preciso então para levar uma criança a Jesus? Bom, é preciso tempo, é preciso dedicação. A palavra de Deus diz que se o seu dom é ensinar, que haja dedicação no ensino. É preciso que haja amor. 1 Coríntios 13 diz que se não tiver amor, de nada se aproveita. Alguém já disse que a criança lê amor, soletra a palavra amor da seguinte forma: T-E-M-P-O. É preciso tempo, dedicação. É preciso paciência, queridos. Entender que o desenvolvimento dessa criança, ela segue um ritmo, um passo, e você não deve desistir de investir para que ela conheça Jesus, para que ela tenha um relacionamento com Deus. É muito importante que haja oração. O quanto você ora para que crianças, talvez as crianças da sua família, as crianças da sua parentela, da sua vizinhança, da escola onde seus filhos estudam, possam conhecer a Jesus. O quanto de tempo a gente passa orando pelas crianças. É preciso perseverança, porque há momentos que parece que aquilo que está sendo ensinado não está sendo absorvido, mas a palavra de Deus não volta vazia. É preciso disciplina, é preciso haver uma intencionalidade, um compromisso permanente para que esse objetivo seja alcançado. Então, queridos, quando nós oramos pelas crianças, nós estamos contribuindo para que elas sejam trazidas ao Senhor. Quando nós oramos pelos professores do departamento infantil, agora, nesse momento ali, a palavra está sendo ministrada. O que está acontecendo com aquelas crianças? Elas estão sendo conduzidas a Jesus. Aliás, nessa semana agora, se eu não me engano, no dia 15, nós celebramos o dia do professor, não é isso? Parabéns aos professores que estão por aqui, mas queremos também parabenizar os professores do departamento infantil, pela tarefa deles de se dedicarem, de prepararem o material, de servirem com tanto amor e zelo, plantando uma boa semente no coração das crianças. Queridos, quando nós oramos pelos pais das crianças da nossa igreja, para que eles entendam a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, o amor de Deus, através do testemunho, do exemplo, da sua vida de oração, da sua vida de adoração. Quando eles decidem sentar com a criança, abrir a palavra e comunicar a palavra de Deus, quando eles expressam o amor e o caráter de Cristo, eles estão levando os seus filhos a um relacionamento com Cristo. Isso é tão importante. Eu lembro que as minhas filhas, quando elas estavam ainda no ventre da Cláudia, nós colocávamos as mãos e abençoávamos. E nós as dedicávamos ao Senhor. Eu lembro que eu brincava com a Cláudia, eu colocava a boca ali no umbigo da Cláudia e falava: aqui é o papai, escuta aí o que o papai está falando. E a Cláudia dava risada, Mas a gente foi criando aquela atmosfera de, desde cedo, procurar instruí-los no caminho do Senhor. E qual é o benefício que nós temos de levar crianças a Cristo? Eu quero mencionar para vocês alguns benefícios. O primeiro deles, o impacto de se levar uma criança a Jesus, é que nós estamos entregando para essa sociedade discípulos de Jesus.
Queridos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que esse mundo está corrompido pelos seus valores, mas cada vez que você discipula, entrega uma criança a Cristo, através de ensiná-la nos caminhos do Senhor, você está colocando na sociedade uma pessoa que vai fazer diferença, que vai viver os valores do reino, que vai ser sal e luz no meio das trevas. Provérbios 22:6 diz isso: ensina a criança no caminho que deve andar, pois até quando envelhecer não se desviará dele. Um outro benefício é que quando nós levamos as crianças a um relacionamento com Cristo, o Senhor Jesus é glorificado de uma forma perfeita. Quando Jesus ia entrando ali em Jerusalém, os sacerdotes, os mestres da lei, ficaram indignados porque ouviram as crianças gritando para ele: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. E eles disseram: você não ouve o que as crianças estão gritando e clamando? E Jesus falou: não está escrito, vocês não ouviram? Que dos lábios das crianças ele suscitou o perfeito louvor. Então, quando você ensina as crianças, quando você traz as crianças para um relacionamento com Cristo, dos lábios delas vai sair o perfeito louvor. Um terceiro benefício de se levar crianças a Jesus é que essas crianças elas podem ser instrumentos de Deus para mudar o destino de uma nação. A Bíblia fala de uma criança que tinha sido levada como escrava para a Síria, que era inimiga de Israel, e ali ela estava servindo na casa do grande herói daquela nação síria, o general Naamã, que aquele homem era reconhecido internacionalmente, né? A sua fama como general de guerra era conhecida, mas ele era leproso, e ele estava vendo o seu estado de saúde piorando, e foi aquela menina que disse: se o meu Senhor soubesse que lá em Israel tem profeta, ele iria até lá, e ele seria curado. E ao ouvir o comentário daquela menina, Naamã decide então ir até a nação de Israel. E vocês conhecem a história, ele vai ali ao encontro do profeta, e o profeta manda que ele mergulhe no rio 7 vezes para que seja curado da sua lepra, e ele hesita por um momento, mas enfim, depois de fazê-lo, ele é completamente curado, o milagre acontece, e por causa daquela situação ali, aquele homem se rende ao Senhor, aquele homem reconhece o favor de Deus, e uma inimizade entre as nações, uma situação de guerra ali é cessada. Ou seja, o destino de nações foi determinado por uma criança, pela palavra de uma criança. O Senhor pode usar o seu filho, pode usar o seu sobrinho, pode usar o seu neto. Deus é poderoso para, através de uma criança, impactar uma nação inteira, impactar nações. Um outro impacto que pode acontecer através de se levar uma criança a Jesus é que essa criança ela pode ser levantada como um profeta que vai fazer a história da nação. Foi isso que aconteceu com o pequeno Samuel. Lembra que Ana pediu ao Senhor um filho e o Senhor lhe concedeu, e ela havia feito um voto de dedicá-lo ao Senhor. E ela então leva a criança até o tabernáculo do Senhor e deixa a criança ali para servir a Deus, sob o cuidado do sacerdote Eli. E a palavra de Deus vai dizer que Samuel é levantado por Deus como um profeta, e todas as palavras que saíam da sua boca se cumpriam. E ele foi levantado como um juiz, e ele foi levantado por Deus como aquele que ungiu reis sobre a nação de Israel. Nunca subestime o que Deus é capaz de fazer através da vida do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, de uma criança que você se empenha para apresentá-lo ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. E diz ainda que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Talvez você está tendo aí planos para a vida do seu filho, para a vida dessa criança que você está investindo, e o Senhor tem planos muito maiores. Então é algo muito importante, queridos. Mas ali o verso 13 diz que então alguns traziam
E nós vimos aqui o impacto que existe em trazer uma criança a Cristo, mas havia aqueles que atrapalhavam. E quem eram os que atrapalhavam, queridos? Quem eram os que estavam impedindo as crianças de vir a Cristo? Pasmem, os discípulos. E que eu e você, como discípulos de Cristo, não sejamos achados como aqueles que atrapalham as crianças de vir a Cristo. Como que a gente atrapalha uma criança de vir a Cristo? Através do mau testemunho. Eu lembro que eu era criança e a minha mãe era muito ativa na igreja católica que ela frequentava, e havia um padre ali da comunidade, daquela igreja ali que nós frequentávamos, que eu nutria uma admiração muito grande por ele. Ele era um padre alemão, Frei José, e eu via naquele homem assim uma dedicação, um zelo pelas coisas de Deus, e eu o admirava muito, até um dia que ele chegou em casa, e ele sentou para conversar, e daí ele acendeu um cigarro, e começou a fumar na minha frente. E toda aquela imagem que eu tinha dele, aquilo ali foi um impacto, um choque para a minha vida, pelo testemunho, que aquele homem que deveria ser uma referência de um homem de Deus, tudo aquilo ali desmoronou diante de mim. Um mau testemunho, às vezes, queridos, uma atitude, uma reação, um mau testemunho que nós damos para uma criança, pode afastar essa criança de querer um relacionamento com Deus, pode decepcionar, pode produzir uma marca tão grande no coração daquela criança, que nós acabamos impedindo-a de vir a Cristo. Então devemos cuidar. Uma outra forma de impedir as crianças de vir a Cristo é através da nossa negligência. Em que sentido? Quando nós não valorizamos a importância de se levar uma criança a Cristo, quando nós nos dedicamos a tantas outras coisas, a tantas distrações, a tantos detalhes da vida que nós consideramos importantes e não damos a devida importância ao fato, ao impacto de se levar uma criança a Cristo. Às vezes nós não levamos uma criança a Cristo por causa de preconceitos, porque nós achamos, ela é tão pequena, ela não entende nada dessas coisas, então é melhor soltar um celular na mão dela para que ela não nos atrapalhe de nós virmos a Cristo. Às vezes você quer ter o teu tempo com Deus lá na sua casa, mas a criança está ali brincando e tudo mais, você solta, liga a televisão ou solta o celular na mão dela para ela não te atrapalhar. Mas, queridos, nós devemos, ao invés de achar que ela não tem capacidade para entender, crer e confiar que a palavra de Deus, plantada no coração, ainda que seja uma semente no coração daquela criança mais tenra, mais jovem, vai produzir um efeito. E no tempo certo vai dar fruto. Então precisamos vencer os nossos preconceitos. E a terceira lição que eu queria falar com você aqui, quando nós vimos nesse texto, vimos aqueles que trazem as crianças a Jesus, aqueles que impedem. Mas eu queria refletir com vocês sobre como é o coração de Deus em relação a esse tema. Em relação a se levar uma criança a Jesus. O que o Senhor pensa disso? O que o Senhor acha disso? Então veja aí o texto, vai dizer que, verso 14, quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele lhes disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Eu decidi pesquisar a fundo sobre essa palavra indignado, porque essa é uma palavra forte, né, irmãos? Aqui a Bíblia diz que Jesus ficou indignado. Essa palavra indignado é a palavra grega aganakteo, e ela aparece 5 vezes, em 5 situações no Novo Testamento. A primeira vez é quando os 10 discípulos ficam indignados com outros 2, os filhos de Zebedeu, diante de um pedido de sua mãe, de que eles pudessem sentar um à direita e outro à esquerda de Jesus, quando ele voltasse no seu reino. Diz que aqueles 10 ficaram indignados com esse pedido. A outra situação que essa palavra agnekteo aparece, é quando os líderes religiosos, como eu mencionei, ficaram indignados ao ouvir as crianças declarando: hosana ao que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. Eles ficaram indignados. Depois,
Os discípulos novamente ficaram indignados quando aquela mulher veio e derramou um perfume muito caro sobre a cabeça de Jesus, considerando que aquilo era um desperdício. Eles ficaram indignados. Uma outra situação que essa palavra é usada, agnakteo, é quando o líder de uma sinagoga vê uma mulher que andava encurvada há 18 anos sendo liberta pelo nosso Senhor Jesus. Ele ficou indignado que aquela cura aconteceu num dia de sábado. E a quinta situação é exatamente essa do nosso texto. Dessas 5 situações em que aparece uma indignação, nós vamos ver que uma delas é o sentimento que Jesus está experimentando quando vê os seus discípulos impedindo as crianças de virem até ele. Essa palavra, queridos, agnakteo, é uma palavra composta. Ela tem um prefixo agan, que significa muito, e a palavra arromai, que significa sentir dor, estar aflito ou contrariado pela dor ou pela ira, estar angustiado. Essa palavra é sinônimo da palavra ademonem, que significa estar em profunda angústia. Lá em Mateus 26, 37, quando Jesus chama alguns dos seus discípulos para vigiar e orar com ele, ele se afasta um pouco e diz que ele começou a entristecer-se e angustiar-se profundamente. Esse era o sentimento, é o mesmo sinônimo dessa palavra. O dicionário bíblico define essa palavra agnakteo como ficar irritado, ficar muito incomodado, ou sentir ressentimento. Ela transmite a ideia de uma reação emocional intensa, geralmente causada por algo percebido como injusto ou ofensivo. Reflete uma emoção forte, geralmente associada à frustração ou desagrado, muitas vezes em resposta a algo que é percebido como um comportamento impróprio ou injusto. Então eu queria que você pensasse o que passou pelo coração do Senhor Jesus quando as crianças estavam sendo impedidas de vir até a sua presença. Se o Senhor Jesus experimentou aquela indignação, queridos, é porque as crianças virem até Ele, conhecerem-no, terem um relacionamento com Ele, é algo muito caro para o Senhor, é algo muito precioso, é algo muito importante. E se é importante para o coração do Senhor Jesus, deveria ser importante para mim e para você. Nós deveríamos também nutrir um sentimento de indignação ao ver que crianças não estão tendo um relacionamento com Deus. Nós deveríamos ficar, talvez, indignados de ver que não estamos aplicando o devido esforço, dedicação, tempo, comprometimento para que as crianças venham a Jesus, tenham um relacionamento com o Senhor Jesus. Queridos, quantos pais hoje talvez estão amargando a dor, a aflição de ver seus filhos perdidos nas drogas, perdidos em caminhos longe da vontade de Deus, porque não encararam a tarefa, a responsabilidade, como aquele primeiro grupo do versículo 13, alguns que trouxeram as crianças a Jesus. Diz ali que alguns trouxeram, não foram todos. Às vezes você pensa assim, mas eu vou levar a criança para a igreja, está frio, ou, eu vou levar a criança para a igreja, ela não vai entender. Deus está fazendo uma obra no coração das crianças, queridos. E o melhor lugar que você pode trazê-las é para a igreja. Então o versículo 16 vai dizer que em seguida, diante daquela indignação, daquela revolta, daquela tristeza, daquela dor na sua alma pelo que estava acontecendo, de ver os seus próprios discípulos tentando impedir as crianças de chegarem até Ele, Jesus toma as crianças nos braços, impõe-lhes as mãos e as abençoa. Veja o que Jesus faz. Jesus não se conforma. Jesus não deixa aquela situação passar sem uma atitude
atitude, sem uma intervenção. Jesus não deixou para falar com os discípulos depois e instruí-los acerca daquilo. Precisou haver uma medida naquele momento e imediatamente ele repreende os seus discípulos e diz: não façam isso, não as impeçam, deixe que elas venham até mim. E ele as toma nos braços, impõe as mãos sobre elas e as abençoa. Você sabia que essa é a vontade do coração de Deus para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para as crianças da sua vizinhança? Esse é o olhar de Cristo para elas. E sabe, queridos, porque houve alguns que levaram as crianças até o Senhor, Ele as tomou nos braços, impôs as mãos e as abençoou. Quando nós falhamos em levar as crianças a Cristo, escute isso, há alguém que vai tomá-las nos braços. Quando nós falhamos de levar as crianças a um relacionamento com Deus, há alguém que vai propor um relacionamento com elas. E muitas vezes esses não serão boas influências. Pode ser um traficante que vai oferecer drogas para a criança, pode ser um pedófilo que vai oferecer um ato de promiscuidade com essa criança, pode ser uma influência de rebeldia, de grosseria, de desrespeito que vai começar a formar o caráter dessa criança. Se você não se importar que as crianças sejam trazidas e abraçadas e abençoadas e recebam a bênção de Deus, há alguém que certamente está muito interessado em abraçá-las, recebê-las e instruí-las, e ao invés de abençoá-las, amaldiçoá-las. Então nós vemos nesse texto a importância de todo esforço de cada um de nós. Não é papel dos pais terceirizar para a igreja a tarefa de levar as crianças a Cristo. Não é papel da igreja terceirizar para os professores do departamento infantil a tarefa de levar as crianças a Cristo. Mas cada um de nós, em todo momento, em cada oportunidade, a gente pode falar do amor de Deus. Eu lembro que quando as meninas eram crianças e a gente costumava levá-las para a escola, no caminho a gente ia falando sobre as coisas do reino de Deus, a gente olhava as flores e glorificava a Deus. E brincava dizendo: olha, foi Deus que fez essas flores, eu estou dando essa florzinha para você. E elas davam uma risada. Eu digo: mas não pode arrancar de lá, deixa ela lá, aprecia daí de longe. E assim, em todo momento, num parque, diante da criação, diante de situações que acontecem no dia a dia, nós temos sempre a oportunidade de levar as crianças a Jesus. Se a gente crescer como igreja com esse entendimento, nós vamos entender que cada momento é uma oportunidade singular, especial, de levar a criança a um relacionamento com Cristo. E aí nós vamos estar trazendo alegria ao coração do Senhor Jesus, ao invés de indignação. Então, queridos, eu queria encerrar essa meditação com essa promessa de Hebreus capítulo 6, verso 10, que diz assim: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor com que vocês demonstraram para com os santos, pois vocês o serviram e ainda o servem. O Senhor está nos chamando para servir as crianças, no sentido de levá-las a um relacionamento com Cristo, e Deus não é injusto para ficar esquecido. Haverá fruto, haverá recompensa desse trabalho. Essas crianças mais tarde se tornarão homens e mulheres de Deus, que vão fazer uma grande diferença. Amém? Amém. Você recebe essa palavra aí? Glória a Deus.